E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque acabou de sair dado quentinho sobre o payroll americano. Isso aponta como está a saúde da economia americana, os dados vieram otimistas e nós vamos interpretar esses dados para buscar entender de que maneira o Fed pode agir na questão do aperto monetário em setembro. Então esse vídeo está especialíssimo, porque além de falar de economia americana, porque é a maior economia do mundo, e claro, quando a gente entende, né, essa economia, a gente entende de que maneira que o mundo vai ser afetado. Nós vamos também falar de Europa, tá? Dados europeus sobre a economia europeia. Nós vamos medir a temperatura, então, de Estados Unidos, Europa, e também nós vamos responder a pergunta do Jesus, que está pedindo aqui de que maneira, né, que quando a taxa de juros começa a baixar, a economia piora. Então, qual que é a relação disso? Para responder essa pergunta, como sempre, eu vou trazer aqui alguns indicadores, nós vamos aprofundar esse tema. Então, esse vídeo está especial aí, eu te convido a assistir até o final. Beleza, seus capitalistas? Sem mais delongas, bora cair para dentro. Vamos entender como está a saúde da macroeconomia, vamos aprofundar essa questão, certo? E a gente já vai começar com indicadores positivos. É isso aí, pessoal. Vamos, então, começar com esses indicadores aqui positivos do payroll americano, que é o relatório de emprego americano, e que aponta, então, um crescimento aqui do mercado de trabalho americano, uma melhora do mercado de trabalho americano. A projeção era 250 mil novos empregos e veio 528 mil novos empregos gerados. Então isso aponta um aquecimento da economia, uma melhora da economia. Mas, Gabriel, você não é o profeta do Apocalipse, Gabriel? Você não fala só de coisa ruim? Não, aqui eu busco interpretar os indicadores e interpretar os fatos. Para quem é aluno do Clube dos Capitalistas 2.0, sabe justamente o que isso significa. Quem é aluno do clube sabe interpretar esses indicadores, né, de maneira mais ampla para utilizar nos ciclos. Inclusive, o clube vai abrir vagas em setembro. Então, para quem estava me perguntando quando que o clube vai voltar, eu vou abrir algumas vagas em setembro, tá? Vai ser uma flash abertura e aí a gente volta a encerrar de novo e o clube já vai voltar aqui com algumas atualizações. Lá no clube, além de você aprender a questão de indicadores antecedentes, de ciclo, aprender sobre ciclos econômicos, como montar carteira antifrágil, você também vai aprender análise gráfica, você vai aprender lá sobre criptomoedas. É um treinamento bem completo, onde com o treinamento você vai ter acesso ali a vários conhecimentos. Vai abrir vagas em setembro, fique esperto, tá? Mas aqui, pessoal, então, voltando para o relatório de emprego, o emprego melhorou, né? E aí tem também o indicador de taxa de desemprego, que está excelente, né? Então a economia americana está com pleno emprego. Só que aí a gente volta, né, do que eu estava falando, de quem é aluno do clube, saber interpretar direito esses indicadores. Então agora eles vão vender um baita otimismo, né? Um baita otimismo. Só que será que é realmente motivo para otimismo o mercado de trabalho estar no pleno emprego? Vamos dar um zoom out aqui. Então, o que acontece, gente? Isso os alunos do clube estão carecas de saber, né? Eles já sabem isso aí muito antes aí. Então, o que acontece, né, pessoal, quando uma economia ela chega no pleno emprego? Ela se esgota. Então, para um país crescer, para uma economia crescer, ela precisa de mão de obra, ela precisa de mão de obra ali, de preferência barata, né? Que possa ali dar margem para as empresas. E quando geralmente uma economia chega próximo aqui do pleno emprego, né? Como os Estados Unidos está agora, geralmente isso mostra um esgotamento dessa força de trabalho, de potencial de crescimento. E aí, o que acontece depois? Que ela vai para as mínimas, ela vai para o desemprego, né? Então, depois que chega no pleno emprego, vai gerar o desemprego. E aí, formam-se esses ciclos aqui do mercado de trabalho. Então, para quem está lá no clube, sabe que o mercado de trabalho é um indicador que vai antecipar algum movimento ali da macroeconomia. E quando você junta esse indicador com outros indicadores que eu mostro lá para os alunos, você consegue interpretar melhor o cenário e antecipar os movimentos. E claro, quando você antecipa os movimentos, você consegue surfar melhor o ciclo, com mais potência e, claro, consegue proteger o seu dinheiro e também multiplicar a sua grana, beleza? E agora, pessoal, então, a taxa de desemprego está nas mínimas, né? Aqui, ó, está nas mínimas. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, a taxa de desemprego agora está nas mínimas, né? Então, a minha pergunta é, para onde que vai crescer essa economia americana, certo? Isso é muito bom, poxa, a galera tá empregada e tal. Mas falando de ciclo, falando de macro agora. Aí que mora a reflexão. E aí o Powell, ele pode interpretar isso aqui como uma coisa boa e começar a estimular mais apertos. Porque ele vai falar, poxa, galera, a economia americana está pujante, e realmente está. A economia está pujante. Só que quando você está com um emprego no pleno emprego, aquela competição
por aqueles funcionários vai aumentar. Então o salário dessas pessoas também vai aumentar, que é justamente o que a gente está vendo aqui nesse indicador de salário médio por hora. Então o salário médio por hora americano, ele está acima do que estava lá antes da Pand, né? Tá quase o dobro aqui. Então as pessoas estão ganhando muito mais do que estavam ganhando antes da Pand por hora. E isso, pessoal, vai gerar provavelmente mais inflação. Por quê? Porque o custo vai aumentar, o custo para os empreendedores vai aumentar. Então essa que é a jogada, né? E aí esses custos operacionais aumentando porque a mão de obra está aumentando, porque ela está mais escassa, ela está mais ali, você tem que competir por essa mão de obra, é justamente o que vai elevar essa inflação. E como está a inflação americana? A inflação americana está explodindo, gente, está galopante, como você consegue ver aí na sua tela. 9%, gente, a inflação americana, 9,1%. É uma inflação absurda, gente. É elevadíssimo demais. A meta do Banco Central americano é de 2% a inflação. Tá 9%. Então eles têm um longo caminho ainda para combater essa inflação. E o mercado ele tá vendo esses dados de emprego e tal, a galera tá super otimista, mas você tem que interpretar isso de maneira mais ampla, tá? Então eu entendo sim que é um dado otimista, o emprego tá mostrando que a economia tá mais pujante, mas olhando ciclicamente, geralmente isso aí antecipa correções, tá? E aí, pessoal, isso pode fazer com que o Fed interprete que a economia está aquecida e comece a fazer mais apertos monetários e em setembro aumente mais os juros, justamente para combater essa inflação, porque o Fed já sinalizou que a prioridade deles agora é a inflação. Então eles têm um longo caminho para combater essa inflação, porque a meta é 2 e está em 9, então tem um longo caminho ainda, e eles podem olhar esses dados de emprego como algo otimista. E aí, justamente, pode fazer esse aperto monetário continuar, e a gente já agora, para o final do vídeo, vai aprofundar essa questão dos juros, como isso interfere nos mercados acionários, tá? Vamos seguindo aqui, pessoal. Mas e aí, como é que tá a saúde dos pequenos negócios? Como é que está o otimismo das pequenas empresas americanas? Então o otimismo, pessoal, das pequenas empresas americanas é o pior, é o menor em 48 anos, gente. Então os pequenos negócios estão pessimistas. Isso aqui chama muito atenção. Por quê, gente? Um dos fatores que eu acredito que está levando o otimismo das pequenas empresas no pior nível em 48 anos é justamente o custo da mão de obra aumentando e a margem reduzindo, a margem dessas empresas reduzindo, o que vai provavelmente elevar aí a inflação. Então aqui, pessoal, é mais um indicador para a gente olhar aí de maneira mais ampla, né, o que está acontecendo no background aí da economia, certo? Credit Suisse deve cortar milhares de empregos, apesar de distribuir centenas de milhões para reter os melhores talentos. Então o banco está procurando reduzir sua base de custo geral em $1 bilhão, informou a Bloomberg nesta semana. Isso pode incluir um plano agressivo para reduzir seu número de funcionários de mais de 51 mil trabalhadores. Então, para quem está lá no clube sabe que o emprego é geralmente um dos indicadores um dos últimos indicadores que vai apontar o enfraquecimento da economia, né? Porque geralmente numa empresa você vai demitir a grande massa ali de funcionários por último, né? Você vai cortar outras coisas e até porque é custoso, é difícil você fazer a demissão. Então agora a gente vê, né? Empresas aí por questão de margem, por questão de elevado custo, começando a ter que demitir. Mas está começando, né? Muito bem. Produção industrial italiana, agora falando de Europa, caiu em junho pelo segundo mês consecutivo. Em maio, então, veio com um declínio de 1,1% e agora em junho caiu 2,1% no mês, indicando, então, contração da indústria italiana. E aí a gente falando de Europa de maneira geral, a gente vê isso cada vez se tornando mais comum, né? A Europa tendo um declínio, tendo dificuldades de crescer e agora com a energia lá ficando mais cara, eles vão ter ainda mais dificuldade. E pode, né, implicar ali na questão da inflação. Então o grande problema do mundo hoje é a inflação. E é o que os bancos centrais estão empenhados em combater. E para combater isso, você precisa de um remédio amargo, que a gente já comentou inúmeras vezes aqui no canal, que é justamente essa contração, né? Seguindo aqui então, beleza, né? A produção industrial italiana em queda. E aí no último vídeo aqui do canal, pessoal, eu comentei, né, sobre um indicador que antecipou as últimas 3 grandes correções desse século. Se você quer ver qual indicador que é esse, né, a gente aprofunda, claro, nesse vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você então conhecer esse indicador que antecipou a crise de 2001,
a crise de 2008 e está acontecendo agora, né, pessoal? Está invertendo agora, tá? Muito bem. Dentro de uma tendência de baixa, pessoal, dentro de uma tendência de baixa, geralmente nós temos respiros. E eu acredito que o que a gente está vendo agora é esses respiros dessa tendência de baixa. Esses respiros geralmente deixam as pessoas muito otimistas, né? Muito otimistas. Mas, gente, o que eu tenho observado, né? Que essa questão de buy the dip e tal é muito perigosa, tá? E se você observar nas crises passadas o que aconteceu, né? Nas correções passadas o que aconteceu, foi a mesma coisa, né? Um respiro de uma tendência de baixa, um otimismo muito grande e o mercado volta a cair. Então por isso que eu tô mais conservador, e se você quer ver o que eu tô fazendo na prática, você torna membro aqui do canal, que lá eu mostro tudo que eu estou fazendo em tempo real. Inclusive tem vídeos novos para os membros, vou deixar os links aqui na descrição também, tá? Bom, agora vamos aqui para a questão respondendo o nosso amigo Jesus aí, que perguntou o seguinte: como assim, Gabriel? Quando começa a baixar a taxa de juros, a economia piora? Mas todo mundo me fala que a economia piora quando a taxa de juros está aumentando, não quando está baixando. Então como assim, né? Bom, Jesus, vamos falar de bolsa, tá? Vamos falar de mercado acionário, que é o que nos interessa aqui como investidores. Eu já trouxe esse vídeo aqui em vídeos passados. Se você é novo aqui no canal, eu convido que você assista aos vídeos passados, porque cada vídeo aqui do canal é como se fosse um quebra-cabeça, uma peça do quebra-cabeça, onde você vai aí empilhando conhecimento e vai montando, então, esse quebra-cabeça da macroeconomia. Então, se você perde um vídeo, às vezes, você acaba perdendo aí o fio da meada dos nossos conteúdos. Então, eu recomendo que você se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos e, se possível, que você maratone os vídeos passados também, porque a gente já falou várias vezes isso aqui no canal em vídeos passados. Mas vamos recapitular, então. Gente, as pessoas, geralmente, elas assimilam a alta da taxa de juros com a correção dos mercados. E aí as pessoas, elas esperam que quando a taxa de juros começar a subir, o mercado vai começar a subir. Então, assim que a taxa de juros começar a cair, as pessoas, elas acreditam que o mercado vai subir. Mas será que geralmente é isso que acontece? Será que nas crises passadas foi isso que aconteceu? É o que a gente vai descobrir agora. Então, nesse indicador aqui, pessoal, aponta que geralmente as crises, por exemplo, aqui a bolha tech, a subprime, né, geralmente ela acontece quando o juro começa a ficar flat e começa a cair. É geralmente aqui que você vai sentir a crise estourando. Então aqui, pessoal, a gente tem dois fatores para analisar. E nesse caso, desse momento atual que a gente está vivendo agora, nós temos algo diferente. Nas crises passadas, nós tínhamos apenas a elevação da taxa de juros, e aí a gente fala da inversão da curva de juros e tal, que era um indicador que antecipava esses movimentos. Então na crise das .co, na crise do subprime, o que nós tínhamos que analisar na questão de contração econômica era apenas a taxa de juros. Nesse momento atual, nesse fim de ciclo atual, nós temos dois apertos monetários, nós temos dois fatores que estão levando a economia a um aperto, que é a taxa de juros e também a redução da liquidez por conta lá da redução do balanço do Fed. Bom, vamos aprofundar então primeiro essa questão, depois a gente fala de juros. Aqui, pessoal, você está com o balanço do Fed na sua tela, a gente já mostrou inúmeras vezes aqui no canal, e você vê que a partir de 2008, com os quantitative easing, que era aquelas injeções de liquidez no mercado financeiro, que fez, né, na minha opinião, uma grande bolha ser criada, a partir de 2008, então, o Fed, de maneira bem grosseira falando, ele imprimiu muito dinheiro. Eu já fiz um vídeo aqui no canal apresentando, né, de que maneira que esse dinheiro é impresso. Geralmente é por compra de títulos, né, e ativos, etc. Mas, de maneira bem grosseira, então, de 2008 para cá, muito dinheiro foi injetado na economia, certo? Então, o balanço do Fed aqui agora, ele vai começar a ser drenado, pelo menos essa é a promessa do Fed. Então, diferente das crises passadas, além da redução dessa liquidez que fez o mercado subir, então tudo isso aqui fez o mercado criar uma bolha. Tudo isso aqui, todo esse dinheiro que foi injetado, esses bilhões de dólares que foram injetados, é justamente o que fez aí a economia americana ficar pujante, né, as bolsas se valorizarem tanto. A partir do momento que eles drenarem toda essa liquidez que fez o mercado subir, o que você acha que vai acontecer? Eu acho muito difícil eles conseguirem drenar toda essa liquidez, tá? Porque senão o mercado realmente quebra. O mercado ele é um bebum viciado em cachaça. A cachaça do bebum é o dinheiro grátis, é essa liquidez toda que o Fed injeta. Se você tirar isso, o mercado ele capota.
Mas agora o que o Fed está fazendo? Ele está falando que vai reduzir essa liquidez que fez o mercado subir e também aumentar os juros. Então são dois fatores de contração. Por isso que esse caso atual agora é diferente. É muito mais arrojado essa contração atual. É o remédio amargo que precisa ser feito, né? Então, vamos lá. Aqui a gente entendeu esse indicador, pessoal, que geralmente as crises, elas acontecem no topo da taxa de juros. Quando a taxa de juros começa a inverter, quando ela começa a ficar flat. É ali que geralmente estoura uma crise. Não é enquanto ela está subindo, é geralmente quando ela começa a inverter para cair. Bom, vamos dar uma olhada então no Federal Fed Effective Funds Rate e também nós vamos aqui olhar o S&P 500 e de que maneira a taxa básica de juros americana interferiu no mercado acionário, tá? Muito bem, vamos lá. Vamos pegar aqui primeiro 2000, crise das .com, bolha tech. A taxa de juros, ela começa a subir em 99. Então a taxa de juros, como você está vendo na sua tela, começa a subir em 99. Em julho de 2010 até novembro... em julho de 2000, desculpa, até novembro de 2000, ela fica flat. E a partir de novembro de 2000, ela começa a cair. Nesse indicador que você está vendo na sua tela, quando aqui fica cinzinha, quando você tem essa barrinha cinzinha, significa uma recessão. Então é aqui os Estados Unidos, né, entrando numa recessão. E aí, perceba que geralmente a recessão acontece quando a taxa de juros está em queda, não quando está em alta. E geralmente tem um delay para isso acontecer. Geralmente tem um delay para uma correção acontecer depois que a taxa de juros começa a subir. E é aqui que você vai se antecipar. É aqui que quando você tem o conhecimento de ciclo, você vai se posicionar adequadamente para surfar as grandes oportunidades que as crises oferecem. Porque as crises são oportunidades, gente. As crises são oportunidades para quem tem o conhecimento de ciclo e sabe exatamente aonde se expor em cada momento do ciclo. E aí, então, o que você está vendo na sua tela? Que a partir de novembro de 2000, a taxa de juros começa a cair. E agora a gente vai olhar, então, o que aconteceu a partir do momento que a taxa de juros começou a cair em 2000, lá por conta da crise das .com. A bolsa começa a cair. Então aqui eu coloquei essa linha azul no S&P para marcar justamente a partir do momento onde a taxa de juros começa a cair. Então aqui ela estava flat, e quando a taxa de juros básica estava flat, perceba que o mercado estava fazendo topo. Então o mercado, enquanto estava subindo a taxa de juros, não estava caindo. Pelo contrário, ele estava subindo. E aí, no topo da taxa de juros é justamente o momento onde o mercado acionário faz o topo. E a partir do momento que a taxa de juros começa a cair, é que o mercado começa a corrigir. Por quê? Porque aí azedou. Aí entra numa recessão e aí para estimular a economia novamente, ele precisa reduzir a taxa de juros para estimular essa economia. Mas ele só vai estimular a economia depois que ela enfraquece. Essa aqui é a jogada. E aí, Gabriel, é um caso isolado esse negócio de 2000 aí? Não. Vamos olhar o que aconteceu então em 2008, na crise do subprime. Por quê? Porque o que acontece, o que faz a bolsa cair, geralmente é um reflexo da alta da taxa de juros. A taxa de juros ela vai gerar uma consequência. E o que faz as bolsas caírem, o que gera o cisne negro, é justamente a consequência dessa alta da taxa de juros. Por isso que tem um delay para esse movimento acontecer. Então tu pega aqui a taxa de juros americana, básica, estava subindo. Em 2006... ela forma aqui um topo, ela fica flat em cerca de 5,2%. E a partir de julho de 2007 é que ela começa a cair. O Michael Burry, naquele filme A Grande Aposta, ele identifica o subprime, ele identifica o problema do subprime em 2005. E o subprime que ele identificou o problema em 2005 só vai estourar em 2008. E aí, claro, ele inteligentemente se antecipou o movimento, ele sabia que ia dar treta e teve paciência para fazer o que precisava ser feito durante todo esse tempo. Porque ninguém sabe quando vai estourar. Só que os fundamentos vão indicar que sim, vai dar merda. Então aquele filme A Grande Aposta, gente, é uma aula sobre justamente esses movimentos cíclicos e como muitas vezes demora para estourar porque tem muita interferência, tem muita manipulação no mercado financeiro. Então, haviam sinais, pessoal, lá desde 2005 que essa crise de 2008 ia estourar. E esse filme A Grande Aposta vai contar, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, a taxa de juros ela começa a cair em julho de 2007. Novamente, quando que o mercado aqui aponta a recessão, lá no final de 2007, ali 2008, né? Só que o mercado não entrou em contração quando a taxa de juros estava caindo. O mercado entrou em contração quando a taxa de juros começou a cair. Porque ali o mercado azedou. Então, de novo, né? Eu fiz a marcação aqui para vocês de quando a taxa de juros básica começou a cair. Então, a partir dessa linha azul, é que a taxa de juros ali, como eu mostrei para vocês, começou a cair.
E o que o mercado estava fazendo, né, no momento onde a taxa de juros estava nas máximas? Então aqui nesse momento onde a taxa de juros fica flat nas máximas, o que o mercado estava fazendo? O mercado estava fazendo topo. E aí o mercado começa a cair um tempo depois, tem um delay, o mercado começa a cair um tempo depois que a taxa de juros começa a cair. Então essa que é a grande jogada, né, pessoal? Então, muitas pessoas, na minha opinião, elas estão equivocadas em achar que agora com a taxa de juros prestes a cair, que o mercado vai voltar a subir, que tem que comprar fundo agora. Eu acho que a gente está longe do fundo. Na minha opinião, a gente está longe do fundo. Então é isso, né, pessoal? Queria mostrar para vocês, trazer de novo esse indicador. Não me importo de repetir, pessoal, mas assistam os vídeos passados, tá? E a única coisa que eu peço é que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, para não falarem que foram pegas de surpresa, né? As pessoas precisam se antecipar a esse movimento. Depois que a casa pega fogo, não adianta comprar o seguro, meu amigo. Você tem que comprar o seguro para casa antes da casa pegar fogo, não depois que a casa pega fogo. Então essa que é a grande jogada. Se esse vídeo foi útil para você, deixa seu like aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Eu sempre vou buscar trazer dados macroeconômicos, análises gráficas e tudo mais, para te ajudar aí a interpretar o que está acontecendo na macroeconomia, para que você possa aí tomar as suas próprias decisões com base no que você está enxergando, tá? Mas eu não vejo aí tanto otimismo, não. E se a gente olhar aí, como eu trouxe no vídeo passado, geralmente o mercado ele dá esses respiros, né, para continuar caindo. Então fique esperto aí, seus capitalistas. Se você quer ver o que eu estou fazendo em tempo real e na prática, com fins educacionais, torne-se membro do canal, membros nível 2 ou acima, tem acesso aí ao que eu estou fazendo com a minha carteira pessoal e como eu estou me antecipando para aproveitar aí as oportunidades que as crises geram. As crises são grandes oportunidades, pessoal, só que você tem que se preparar para isso. A gente se vê na próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau.